Em Salmos 136, do versículo 1 a 4, diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Mais uma vez, nos separamos para prestar culto a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor Deus é bom, devemos render graças a Ele. Mesmo em momentos difíceis, sabemos que nada sai do controle de Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. Convido você, mesmo em casa, curve sua cabeça. Vamos orar a Deus pedindo perdão para Deus pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, para que Ele possa aceitar o nosso culto a Ele. Oremos. Pai amado, Pai querido, te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos neste momento que tu venha, ó Pai, sondar os nossos corações, Senhor, as nossas mentes. Tudo aquilo, ó Pai, que fizemos que desagradou a Ti, ó Pai, nos afastou de Ti. Sabemos que o Senhor é misericordioso, Senhor Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso te pedimos perdão, te pedimos misericórdia. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Esteja com cada parte, ó Pai, desse culto. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido a amada igreja que abra suas Bíblias em Salmos 130. Salmos 130, leremos os versículos de 1 a 8. Salmos 130, do versículo 1 a 8. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Guardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nesse momento, iremos louvar a Deus através do hino 49, Sempre Vencendo. Jesus, o Senhor, é soberano.
Peço agora que o presbítero Valdecir eleve a Deus uma oração de adoração. Pai Santo, nós queremos nesse momento, Pai, nos colocar diante do Senhor mais uma vez, que nessa noite nós possamos te adorar sempre, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. Queremos te glorificar, Senhor Deus, que a tua palavra possa ser cada vez mais firmada em nosso coração. E a tua palavra diz, Pai, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Nós queremos, Pai Santo, te adorar em todos os momentos. Sabemos que as situações nos aparecem, sabemos que as situações são difíceis, Pai. Mas o Senhor nos sustenta e nos carrega nos teus braços, Pai. Amém. Nós queremos te glorificar e te adorar sempre. Porque a tua palavra também diz, Pai, em tudo dai graças, porque esta é a tua vontade. E nós te louvamos e te adoramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos novamente a Deus através do hino 165, Cuidado Divino. Neste momento, peço para o diácono Isaac que faça uma oração a Deus de intercessão pela nossa pátria e pela nossa igreja. Santo e eterno Deus, mais uma vez queremos te render graças a Deus, porque sabemos que, apesar de todos o caos que estamos passando, ó Deus, cremos que o Senhor, ó Deus, está no controle. Amém. Nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, interceder pela tua igreja, ó Deus, que se encontra aqui, ó Deus, reunida, louvando e edificando o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a aumentar a nossa fé, ó Deus, para que passamos, ó Deus, por esses problemas, ó Deus, com uma fé revigorada, Senhor.
Que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, a tua bênção. Que o Senhor, ó Deus, cuide do teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra. Cuida do teu povo, ó Deus, da igreja de Vila Formosa. Que o Senhor dê, ó Deus, o teu povo aqui. Dê paz, dê tranquilidade e dê a certeza que o Senhor, ó Deus, está cuidando de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, também, peço, ó Deus, que o Senhor também cuide da nossa nação, pelos governantes, que o Senhor dê sabedoria a esses homens, Senhor, que estão, ó Deus, meio confusos, ó Deus. Não sabemos o que acreditar a não ser no Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, está no controle, apesar de todas essas coisas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu oro e agradeço com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Continuemos a louvar a Deus juntamente com a equipe de cânticos. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao
Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja com cada um de nós, neste dia, neste momento, situação difícil que estamos vivendo no nosso país. Mas a palavra de Deus, ela sempre traz ao nosso coração uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. E no passado, houve também pessoas que passaram por situações muito semelhantes a esta que estamos vivendo. E uma carta foi escrita naquele momento para encorajamento dos crentes. E eu quero convidá-la então a ler comigo a carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 3. E eu quero expor esta pequena porção, neste momento, à luz do seguinte tema: seguindo firmes até o fim. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos te adorando neste momento. Nós estamos cantando louvores ao Teu nome, estamos lendo a Tua palavra, orando. E nesse momento, ó Deus, de maneira muito especial, nós suplicamos ao Senhor, fala ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento para contemplarmos a Tua santa lei. E que ela, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, trazendo-nos alegria, esperança e encorajamento. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir firmes, sem desanimar, até o fim da nossa caminhada. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você acompanhou os jornais, você viu que na semana passada morreu um ator muito famoso. O nome dele era Flávio Migliaccio. Segundo a polícia, ele foi encontrado morto e a causa seria muito provavelmente um suicídio. E antes de morrer, aquele ator famoso, ele tinha 85 anos naquele momento, ele deixou uma carta, uma simples carta, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é terrível, como tudo aqui. Agora anotem o que é que ele diz. A humanidade não deu certo. E ele continua dizendo: a impressão que eu tenho é que foram 85 anos jogados fora num país como este e com este tipo de gente que acabei encontrando. Interessante isso, não é? A pergunta é: o que é que levou alguém assim a desanimar da própria vida, a tal ponto de tirá-la, ao ponto de chegar ao suicídio? Eu penso que situações como esta, elas devem nos fazer pensar um pouco. Veja que ele mesmo diz: a humanidade não deu certo. De fato, se você olhar o que ele está dizendo pelo prisma puramente humano, de fato a humanidade não deu certo. A situação é terrível. E a situação vai piorar ainda mais a cada ano que passa.
Mas eu acredito que essa não é a única maneira de nós olharmos a vida. Existe uma outra perspectiva, existe um outro prisma. Existe o prisma de Deus, a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus, olhar a humanidade, é muito diferente da nossa perspectiva humana. E é exatamente disso que está tratando Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. É uma carta que nos encoraja, é uma carta que traz esperança e alegria. É uma carta que está dizendo aos seus leitores, é como se fosse um grande sermão pregado e que depois foi escrito. É como se o autor estivesse dizendo, não desanimem, prossigam firmes até o fim da sua jornada. Então, é uma passagem especialmente de encorajamento em tempos de dificuldade, em tempos de crise. Aqueles irmãos, para quem o autor escreve, também estavam passando situações difíceis. Alguns estavam perdendo a sua casa, o seu emprego, a sua família, a própria vida. Alguns estavam desanimando da fé, sendo tentados a voltar às velhas práticas do judaísmo, ao templo, aos sacrifícios. E essa carta, então, ela vem de encontro a essa necessidade, dizendo aos leitores, fiquem firmes, prossigam até o fim da sua jornada, não retrocedam, não olhem para trás, não desanimem, mas prossigam firmes até o fim. E essa passagem que nós temos diante de nós, ela nos mostra 4 maneiras de prosseguirmos firmes sem desanimar até o fim. O primeiro passo que o autor de Hebreus nos dá está aí no versículo 12, ou no versículo 1 do capítulo 12. Ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, em primeiro lugar, desembarace-se de todo pecado. Ou seja, tire tudo aquilo que te atrapalha na sua caminhada, na sua jornada cristã. Veja que o autor ele começa com uma expressão muito importante. Ele diz assim, portanto, essa expressão é uma ligação óbvia entre tudo aquilo que ele disse no capítulo 11 e tudo aquilo que ele vai dizer agora no capítulo 12. O autor de Hebreus ele tem aqui, na sua mente, a visão de uma competição atlética, mais especificamente uma corrida. Ele imagina, então, que a vida cristã é como se fosse uma grande e difícil corrida. Então, o que ele está percebendo aqui é que os crentes são os atletas, a vida cristã é a pista cheia de obstáculos, e os torcedores no estádio são os heróis da fé, descritos aqui no capítulo 11. E então o que ele diz é que os crentes estão correndo a carreira cristã em direção a esse alvo, debaixo desses atentos olhares dos heróis da fé, descritos no capítulo 11. É como se os crentes estivessem numa grande arquibancada, naquele coliseu romano, talvez você já tenha visto isso pela televisão, e ali naquela arquibancada estão todos os crentes do Antigo Testamento, Abel, Enoque, Moisés, Abraão, Davi, Samuel, os profetas, aqueles homens de Deus, e eles estão assentados ali naquela arquibancada, olhando para você e torcendo por você, dizendo, siga firme até o fim, não desanime. O ponto é que, considerando que a vida cristã ela é uma corrida, os crentes eles não podem estar vestidos com nada que possa atrapalhá-los ou ser um peso nas suas vidas. O autor chama isso de todo o peso e do pecado. É o que ele diz no versículo de número 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Na vida do cristão, meus queridos, tudo aquilo que é pecado certamente será um peso. Tudo aquilo que é pecado certamente será um peso. É evidente que ele não está ensinando aqui que os crentes devem viver uma vida perfeita, isso é impossível. É pelo contrário, a sua exortação é para que nós abandonemos aqueles pecados que tenazmente nos assediam, isto é, aqueles pecados que estão muito próximos a nós, aqueles pecados que nos rodeiam dia e noite e dia. Em outras palavras, se há algum pecado
pensado, sonhado, vivido e praticado, ele deve ser urgentemente abandonado. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se você quer chegar no final da sua corrida, então tire de você tudo aquilo que te atrapalha. Você certamente já acompanhou uma corrida famosa que nós temos aqui na cidade de São Paulo, a corrida que acontece no dia 31, a famosa corrida de São Silvestre. Você vê ali os corredores, são milhares, sempre com roupas leves, shorts leves, uma camisa leve, um tênis de qualidade, mas você não vai ver nunca ninguém com uma mochila nas costas, com água, com comida, com remédio. Isso não existe. A ideia é que você tem que tirar tudo aquilo que possa lhe atrapalhar, que possa ser um peso na sua caminhada, na sua corrida. Nenhum pecado habitual ele deve ser tolerado na vida do cristão. O pecado, ele deve ser encarado como um acidente, mas jamais como um hábito normal, natural, aceitável. Meus queridos, a psicologia moderna, ela trocou a palavra pecado por vício, por certos transtornos, mas no fim, irmãos, há muito pecado enrustido nisso tudo. E o Senhor Jesus disse que todo aquele que comete pecado e o faz de modo deliberado é escravo do pecado. Isso está lá em João capítulo 8, verso 34. Então, se você vive no pecado de maneira deliberada, você é como se fosse um escravo desse pecado. Você passa a ser dominado pelo pecado. O pecado passa a ser o senhor da sua vida. Certamente, uma vida cheia de pecados, ela tira o brilho, ela tira a alegria da vida. E se você tem vivido assim, o caminho é: confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor e peça a Ele perdão pelos seus pecados. Diga a Ele: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho feito isso e aquilo outro que tem lhe desagradado. Senhor, me perdoa, me purifica, me limpa. Troca, Senhor, o meu coração. Põe em mim, Senhor, um coração puro, um coração renovado, um coração transformado, um coração disposto a te obedecer e a fazer a tua vontade. Mas eu quero dizer uma coisa importante a você. Não pense que os seus pecados são maiores do que os pecados que Jesus suportou na cruz do Calvário, porque eles não são. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele pagou cada um dos nossos pecados. A última das palavras de Jesus ali naquela cruz foi: está consumado. Uma expressão muito importante, uma expressão grega que significa tetelestai, está pago. A morte de Jesus, ela já pagou todos os nossos pecados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Isto é, nós não devemos absolutamente mais nada a Deus. Tudo o que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados. Crer que a morte de Jesus é suficiente. Crer que nenhuma gota do sangue perfeito de Cristo foi derramado em vão. Queridos irmãos, Jesus, Ele está sempre disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova vida, uma vida alegre e abundante na sua presença. Então, em primeiro lugar, nesta corrida cristã, lembre-se, coloque de lado, tire tudo o que te atrapalha de seguir em frente. Mas o segundo passo que o autor de Hebreus nos dá é: corra com perseverança a carreira que está proposta. Olhe novamente para o versículo 1, lá no finalzinho ele diz: corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, se de um lado eu tenho que tirar tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que me atrapalha, por outro lado, eu preciso correr com perseverança. A carreira que eu tenho diante de mim, a corrida que eu tenho diante de mim, é isso que o autor está dizendo. Então, uma vez que nós nos despojamos de todo o peso do pecado, o autor diz: você tem uma carreira, você tem uma corrida, então corra. Então, como nós vimos, a figura imaginada aqui pelo autor é a figura de uma corrida atlética.
E todo crente, ele tem que correr essa corrida cristã. Quando uma pessoa é salva por Jesus, ele recebe de Deus a missão de viver a vida cristã como se fosse, então, essa grande corrida, essa grande maratona. E essa corrida, ela tem o seu ponto de partida no dia da conversão e ela termina no dia da morte, no dia em que o Senhor o chama. Portanto, é uma corrida duradoura. Não é uma corrida apenas parcial, mas é uma corrida que começa no dia em que Cristo te salva e termina no dia em que Cristo te chama. Agora veja que essa corrida, ela tem percursos, ela tem muitas barreiras, ela tem muitos desafios. E essas barreiras e desafios, elas são diferentes para cada cristão individualmente. Mas todos eles são colocados por Deus para fortalecer a nossa fé, para nos fazer crescer. Veja, por exemplo, que quando Deus, ele chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança com Abraão. E Deus demora 25 anos para cumprir a sua promessa de dar um filho a Abraão. E depois que Deus dá um filho a Abraão, Deus pede a Abraão que sacrifique aquele filho por amor a ele. Aquilo era uma provação, aquilo era um obstáculo. Mas Deus colocou aquilo para fortalecimento da fé de Abraão, para fazer Abraão confiar em Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus estava provando a fé dele a fim de fazê-lo crescer e confiar ainda mais, ainda mais, ainda mais no Senhor. O apóstolo Paulo, ele também fez menção dessa figura quando ele escreveu aos Filipenses no capítulo 3, de 13 a 14, ele disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nenhum cristão ele pode abandonar a sua carreira. Nós não podemos simplesmente retroceder diante dos desafios, diante das dificuldades, mas nós temos que caminhar para o alvo, para a coroa que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que nenhum atleta é coroado se não correr e não chegar até o fim. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Corra com perseverança. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o alvo. Então você precisa se lembrar que naqueles dias havia uma intensa perseguição à igreja. Muitas pessoas estavam sendo tentadas a desanimar, a abandonar a fé, a palavra, a comunhão dos santos. É por isso que essa carta é uma carta de encorajamento. O que o autor está dizendo é: não desanimem, continuem correndo dia após dia, dia após dia. Corram com perseverança, corram firmes. Há desafios, há dificuldades, mas corram, continuem correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido irmão, a tua vida cristã, ela é uma grande corrida por natureza. E é certo que haverá muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitas intempéries. Mas eu quero que você se lembre daquilo que o Senhor Jesus disse quando Ele estava com os seus discípulos. E você vai se lembrar muito bem disso. No mundo, vocês terão aflições. No mundo, vocês terão aflições. Ao contrário do que essa falsa teologia da prosperidade tem pregado. Não, a vida é um mar de rosas, tudo vai dar certo. Você vai ter o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário. Você vai desfrutar de todas as coisas. A sua vida nunca será ruim. Nunca foi isso que Jesus prometeu. Muito pelo contrário, Ele está dizendo aqui: no mundo vocês terão aflições. E isso que nós estamos vivendo agora é uma grande aflição. Envolve muitas coisas. Mas eu quero dar a você o outro lado daquilo que Jesus disse. E Ele continua dizendo: mas lembrem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está lá em João capítulo 16, versículo 33.
Esse vírus, essa pandemia, esse isolamento é uma grande aflição para todos nós. E eu creio que isso tudo é fruto de um mundo quebrado, destruído, corrompido pelo pecado. Mas nós podemos ter a certeza de que essas coisas vão passar, essas coisas vão terminar. Mas nós não podemos deixar que essas coisas enfraqueçam a nossa fé, desanimem-nos, tirem de nós a esperança, a alegria da vida, o brilho da vida. Então nós vamos passar por essas coisas. O que nós não podemos é desanimar no meio delas. Eu sei que nesse momento está sendo difícil para todos nós, irmãos. É difícil para mim como pastor, é difícil para o meu irmão, presbítero Marco Antônio, é difícil para a igreja como um todo, como também é muito difícil olhar para os bancos vazios deste lugar santo, deste lugar reservado. É muito triste, é muito estranho, eu diria, como pastor, pregar num lugar como esse, vazio. É muito estranho. Mas eu sei que nesta caminhada, nesta jornada, nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos correr e correr e correr com perseverança. Mas o texto ainda nos dá mais um caminho para seguirmos firmes até o fim. Primeiro nós vimos, coloque de lado tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que é um pecado, tudo aquilo que te atrapalha. Segundo, então corra, e corra com perseverança. Terceiro, corra, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe comigo para o versículo de número 2. Veja o que o autor diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Todo corredor experiente, todo corredor que busca alcançar o seu objetivo, ele jamais pode correr olhando para um lado, olhando para o outro, ou olhando para trás. O seu único alvo é a linha de chegada. É lá que ele coloca o seu foco, o seu objetivo. E é nesse sentido que o autor diz que nós então devemos correr a carreira cristã, olhando, mas olhando firmemente, fixamente para o alvo, isto é, para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que o autor está dizendo é que aquele que nos salvou da condenação eterna é o mesmo aquele que nos levará indubitavelmente para o céu. É aquele que vai manter em pé a nossa fé. E é essa verdade que o apóstolo Paulo ensinou quando escreveu aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, quando ele disse: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui duas razões para nós olharmos para Jesus. Primeira razão, ele suportou a cruz. E a segunda razão, ele está assentado à destra do trono de Deus. Meu querido irmão, ninguém sofreu mais do que Jesus, ninguém. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi desafiado, escarnecido, zombado, ele foi totalmente ignorado. E se não bastasse tudo isso, todo o sofrimento que os homens lhe infligiram, ele também foi abandonado pelo Pai na hora mais tenebrosa da sua vida. Você se lembra que uma das últimas palavras de Cristo na cruz, quando ele estava ali com seus braços abertos, agonizando, sofrendo, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Já parou para imaginar que o Deus Filho foi literalmente no tempo e no espaço abandonado pelo Deus Pai? Eu amo aquelas palavras daquele grande estudioso das Escrituras, John Stott, quando ele disse que Deus desamparou o seu Filho para nos amparar no seu amor. Então o que o autor está dizendo é: se você considera
a sua carreira cristã como um sofrimento e porventura anda desanimado, então olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque Ele entende exatamente o que é sofrimento e Ele vai se compadecer de você. Se tem alguém nesse mundo que sabe o que é sofrer, o seu nome é Jesus. E Ele te entende perfeitamente. Então olhe para Ele. Olhe firmemente para Ele. Porque Ele não é apenas o autor da sua fé, mas Ele também é o consumador da sua fé. Então aquele que te salvou é aquele que vai te sustentar até o dia. E Ele não vai permitir que você caia, como eu disse no sermão de domingo passado. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele te manterá em pé durante toda a sua corrida, durante toda a sua caminhada até aquele fim. E tudo que você tem que fazer é olhar firmemente para Ele, o autor e consumador da sua fé. Mas a segunda razão que o autor nos dá para olharmos para Jesus é porque Ele não apenas sofreu, mas o texto diz também que Ele está assentado à destra do trono de Deus. Ora, o que é que Jesus está fazendo assentado à destra do trono de Deus? Ele está intercedendo. Ele está orando por mim e por você neste momento. Jesus, Ele ora por nós individualmente, por cada um. Ele ora pela sua igreja. O cristão verdadeiro, ele não olha para as circunstâncias, sejam elas quais forem, mas ele olha para Jesus. E ele sabe que Jesus está lá no céu, orando em favor dele, intercedendo em favor dele. Então, quando você pensar em desanimar, olhe para Jesus. Considere o seu sofrimento em seu favor. E lembre-se que Ele está no céu, orando, intercedendo por você. Jesus se importa com você. Ele se importa com você. Ele não está indiferente, Ele não está inerte a todos esses acontecimentos, meus irmãos. Jesus não está sentado no trono como se fosse um falso Deus que ignora todo o sofrimento humano, ou como aquele falso Deus que está se relacionando com a humanidade e ajudando a humanidade a construir o futuro. De fato, isso não. Isso é uma teologia estranha. Mas Jesus tem todo este mundo nas suas mãos, Ele governa todas as coisas, Ele sabe exatamente o que está fazendo, Ele tem um porquê e Ele tem um para quê em todos esses acontecimentos. E Ele está intercedendo por nós, Ele está orando por nós em nosso favor, neste momento tão difícil. Mas o último caminho, o último passo que o autor de Hebreus nos dá, para que possamos seguir firmes até o fim, está no versículo de número 3. Considere atentamente o exemplo de Jesus. Acompanhe comigo a leitura do verso 3. Considerai, pois, atentamente, cuidadosamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. O último desafio do autor aos seus leitores é para que eles prestem bem atenção à vida e ao ministério de Jesus. Ele diz que Jesus também enfrentou as mesmas lutas e as mesmas dificuldades que nós. Jesus, Ele pregou a salvação aos pecadores e ainda assim Ele foi recebido com hostilidade por eles. Aquelas mesmas pessoas que estavam lá naquele conhecido domingo de Ramos, não é? Com seus ramos de oliveira, dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana, hosana. São as mesmas pessoas que depois, mais tarde, estavam lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus passou por todo tipo de vergonha. Jesus passou por todo tipo de humilhação, de zombaria. Mas Jesus nunca retrocedeu. Naquele momento que Ele está ali, aquele momento que antecede a sua morte, a sua crucificação, a Bíblia diz que Jesus estava orando e Ele estava ali agonizando e chegou ao ponto de transpirar sangue por conta da dilatação das suas veias. E Jesus pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus nunca retrocedeu, mas Ele esteve sempre firme no seu propósito.
E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Então considere, pense em todo o sofrimento, pense em toda a angústia, pense em tudo aquilo que Jesus suportou por causa do seu amor por nós. Considere toda a oposição dos pecadores contra si mesmo. A tendência do ser humano, meus queridos irmãos, é sempre ficar desanimado e cansado diante das lutas. Muitos caíram, muitos desanimaram, muitos retrocederam. E eu creio que esse foi o caso daquele ator, que faleceu aos 85 anos. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. E ele não conseguiu enxergar uma esperança na vida. Ele não conseguiu ver um propósito na vida dele. Por isso ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida e tirar a própria vida. A vida para aquele ator perdeu sentido. Talvez ele nunca tivesse um sentido na vida dele. E muitas pessoas nesse momento vivem sem um sentido, vivem sem um propósito, vivem pelo dinheiro, vivem pelos prazeres, vivem pelas coisas desse mundo, vivem pela fama, mas não têm um real sentido na vida. E é por isso que essas pessoas acabam desanimando, perdendo o foco, porque a vida não faz sentido para ela. É por essa razão que nós devemos considerar o exemplo de Jesus. Aquele que suportou tamanho sofrimento, mas ele venceu. E o apóstolo Paulo, quando escreve aquela carta fantástica aos Romanos, e é como se Paulo fosse subindo uma grande montanha, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, e parece que ele chega no topo dessa montanha, que é o capítulo 8. E Paulo, ele diz assim: ninguém pode nos tirar dos braços do Senhor. Porque em Cristo nós somos mais, mas muito mais do que vencedores. A palavra que Paulo usa é hipervencedores, por meio daquele que nos amou. Então, meu querido irmão, não desista jamais de viver a vida cristã. Quando você se sentir desanimado, olhe para Jesus e lembre-se que Ele não é apenas o autor, mas Ele também é o consumador da sua fé. Lembre-se que Ele vai estar ao seu lado em todo o tempo. Ele é o Paráclitos, o Consolador, o seu amigo em todo o tempo. Ele é aquele que vai te encorajar, que vai te animar, que vai te dar encorajamento a cada instante da sua caminhada. Olhe para Ele. Não olhe para essas circunstâncias terríveis. Olhe para Ele. Continue marchando a cada dia. Eu me lembro quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles chegaram ali na frente do Mar Vermelho, e eles olharam para trás e eles viram o exército de Faraó vindo com 600 bigas, seus cavalos cavalarianos, e todos eles muito bem armados no encalço do povo de Israel. E Moisés então orou ao Senhor e disse: Senhor, então o que é que nós faremos? E Deus então olhou para Moisés e disse assim: Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo que marche, e siga em frente. Meus irmãos, agora não é o momento de nós olharmos para trás, mas é o momento de nós olharmos para o Senhor e de nós marcharmos firmes até o fim. E se porventura nós formos assaltados por essa doença terrível, nós temos que nos lembrar que a nossa esperança, ela não está nesse mundo, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós podemos ter a certeza, meus irmãos, de que um dia esse corpo corruptível, esse corpo fadado à destruição, fadado à morte, ele se levantará da terra e será um corpo novamente glorioso, será um corpo refeito, reconstruído, regenerado à imagem de Cristo Jesus. E naquele dia glorioso, quando Cristo voltar, dada a palavra de ordem, nós nos levantaremos do pó da terra, o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade e nós seremos como Cristo é, e nós veremos Cristo como Ele é. Hoje o apóstolo Paulo diz que nós vemos Cristo como que por um espelho embaçado, mas haverá um dia em que as escamas dos nossos olhos cairão e nós veremos Cristo novamente
glorificado. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. É isso que esse autor está nos dizendo neste momento. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e siga firme, sem desanimar, até o fim da sua caminhada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja gravada nos nossos corações, com letras vivas pelo Espírito Santo. Não desanime, marche com coragem até o fim. É isso que nós vamos cantar daqui a pouco. Mas antes nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção para este momento. Ó Pai de amor, Pai de toda graça, Pai de toda misericórdia, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui como que marchando rumo à glória. E nesta caminhada, Senhor, há muitas dificuldades, há muitos empecilhos, há muitos obstáculos, uns maiores, outros menores, uns mais difíceis, outros nem tanto. Mas, Senhor Deus, nesse momento tão difícil para o Teu povo e para a nação brasileira, nós suplicamos ao Senhor, nos dá encorajamento, renova, Senhor, a nossa fé, faz o Senhor não olhar para as circunstâncias que nos ladeiam, mas olhar somente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Ó Deus, nos revigora, nos encha, Senhor, de esperança novamente. Faz o Senhor prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, mantenha firme a nossa fé, até aquele dia, Senhor, em que nós nos levantaremos do pó da terra e seremos revestidos, ó Deus, de toda glória e de incorruptibilidade, e nós estaremos com o Senhor para todo sempre e sempre e sempre. Amém. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos cantar juntos com alegria um cântico que nos encoraja a continuar marchando até o fim. Marcharemos cheios de coragem. Cantemos com alegria. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora tudo cerque na viagem, marcharemos.
marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora tudo cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Senhor, nós queremos marchar na tua coragem até o fim, sem desanimar, sem retroceder. Guarda, Senhor, o nosso coração e renova, Senhor, a nossa fé em Ti. Faz-nos olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a passar por esse momento, confiantes na Tua soberania, confiantes na Tua providência e na Tua misericórdia. Ensina-nos a marchar firmes no Senhor até o fim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça salvadora e sustentadora de Cristo Jesus, que o eterno, insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam convosco, irmãos e irmãs, onde quer que vocês estejam, até aquele dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente. Que Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle, na certeza de que o Senhor está nos guiando, está provendo todas as coisas para o nosso bem. Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Confiemos nele e prossigamos firmes, sem desanimar, até o fim. Que Deus abençoe. Amém.